Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana, disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da Rádio e da TV Justiça. E hoje, junto com o Mauro, a gente vai te explicar as principais decisões da semana aqui na Corte. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari a contar um pouco do que foi a semana aqui na Corte. Vamos lá, só nós dois, mais uma semana, a Gi continua afastada, mas a gente segue aqui na missão de informar, né, e explicar essas decisões. Bom, na quarta, Mauro, a maioria dos ministros acompanhou o voto da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que era relatora, né, do caso, no sentido de que houve um desvio de finalidade na concessão do indulto ao ex-deputado Daniel Silveira, porque ele era aliado do então presidente Jair Bolsonaro, que foi quem editou esse decreto concedendo o benefício. Só para relembrar, o Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão por conta das manifestações contra o Estado Democrático de Direito. Então, esse julgamento ele foi concluído na sessão de quarta-feira. A gente teve o voto dos dois ministros, o ministro Gilmar Mendes e Luiz Fux, que faltavam, né? Isso, vamos contextualizar aqui, voltando um pouquinho. O decreto de indulto foi concedido pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, um dia depois da decisão aqui do plenário. Assim, ainda sem a publicação do acórdão, sem publicação de ato de julgamento, enfim, né? Na sequência, no dia seguinte, o então presidente concedeu esse indulto. E aí, então, a ministra Rosa, já na sessão anterior, já havia votado, dizendo que o presidente realmente teve como a ideia do decreto foi favorecer um aliado político, que era o caso do Daniel Silveira, né? Assim, então, a gente lembra que o indulto ele é uma competência do presidente editar esse tipo de decreto, mas que ele tem alguns fundamentos, uns requisitos necessários, que seria, né, uma função humanista ou uma política de desencarceramento, como os ministros chegaram a falar, né, mas sempre com interesse público. E aí, no caso, o que a ministra entendeu, e foi seguida pela maioria dos ministros, é que houve interesse pessoal do presidente, interesse político, no caso, né. Então, o julgamento foi suspenso na semana passada, já tinha maioria, como a gente tinha informado, e agora, na quarta-feira, então, foi concluído o julgamento com os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, que você falou. O ministro Fux comentou que as falas do Daniel caracterizaram um crime político contra o Estado Democrático de Direito e, assim, a condenação não é passível de indulto para ele. Já o ministro Gilmar Mendes, que o indulto foi editado sem fundamentação legal, aqueles requisitos que eu comentei agora há pouco, e que o decreto, na verdade, teria sido parte de uma campanha orquestrada contra os poderes constituídos e acabou dando aval às ameaças do então deputado contra a vida dos ministros e da própria instituição do Supremo, porque essas ameaças contra o Estado Democrático de Direito, mas foram ameaças pessoais aos ministros. E pesadas. Pesadas. Né? O ministro Barroso chegou a citar, o ministro Gilmar Mendes voltou também a falar, foram ameaças pesadas, ameaças pessoais, físicas, então, assim, incitando pessoas a cometerem violência contra o ministro, então não é um caso simples, né? Então, assim, e esse decreto do presidente Jair Bolsonaro teria, então, dado aval a esse comportamento do deputado. Então, agora, com a maioria, né, o julgamento concluído, com 8 votos a 2, então foi anulado esse decreto de indulto do Daniel Silveira. Tá certo. Bom, aí na quinta-feira a gente teve o início, né, de um outro julgamento. O ministro Edson Fachin começou o voto na ação penal 1025 contra o ex-senador Fernando Collor e também 2 empresários, o Luiz Pereira Duarte de Amorim e o Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. Bom, segundo o ministro, que é o relator da ação, o conjunto de provas confirma o recebimento indevido aí de 20 milhões pelo ex-senador. Esses 3 foram acusados, que eu citei agora há pouco, pelo Ministério Público Federal por suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso, Mari. Segundo a PGR, o então senador Fernando Collor, que já foi inclusive presidente da República, né, conhecido na história brasileira, na época no PTB, ele tinha muita influência nessa BR distribuidora. Então, os crimes que foram apontados pela PGR são ligados sempre à BR distribuidora. Um deles seria um contrato entre a Derivados do Brasil, uma empresa, e a BR distribuidora para troca de bandeira de postos de combustíveis. Um caso envolvendo a FTC Cards, processamento e serviço de fidelização, que é um caso de uma construção e locação de armazéns em Macaé, também ligado a combustíveis, e a assinatura de 4 contratos com a UTC, a empresa como conhecida na época da Lava Jato. Esse é um processo que vem da época da Lava Jato, né? Esses contratos com a UTC, com a BR distribuidora, para a construção de base de combustível.
Então, essas são, né, as 3 acusações de corrupção passiva, né? Então, inicialmente, o ministro analisou preliminares que foram trazidas pelas defesas, né, que falavam que o caso seria conexo a uma outra ação penal que teria que ser sido julgado junto, a falta de congruência entre a denúncia da PGR e agora as alegações finais apresentadas no processo, uma questão de um indeferimento de produção de prova pericial e de produção de prova documental, ambas apresentadas pelas defesas, né, e a impossibilidade de condenação com base apenas em delação. Foram preliminares apresentadas pelas defesas, o ministro analisou todas no começo, rejeitou todas, e aí deu sequência e começou a se manifestar com relação ao mérito, né. O voto dele ainda não acabou, vai voltar ainda na semana que vem, né? Isso, é um voto de 200 páginas, segundo ele mesmo falou, mas ele já analisou na sessão da quinta-feira a questão da corrupção passiva, a acusação sobre corrupção passiva, né? Que é um crime, né? Lembrando, hoje nos ajudaria muito com isso, o artigo 317 do Código Penal, é um crime que se caracteriza quando o agente público solicita ou recebe vantagem indevida ou aceita promessa dessa vantagem. Faço alguma coisa para você, para sua empresa, e em troca, né? Que se enquadra no que a gente está falando aqui. Exatamente, né? Então, o que o ministro começou dizendo é o seguinte, né? Fernando Collor é um parlamentar, né? O crime de corrupção passiva é muito comum, muito conhecido por ser praticado por pessoas do Poder Executivo, que você pode dar o que eles chamam de um ato de ofício. Eu te ofereço alguma coisa, né, por eu ter poder como executivo, e em troca você vai me pagar. Então, uma nomeação, por exemplo, no caso. No caso aqui, o ministro explica que o sistema brasileiro é um presidencialismo de coalizão, com apoio, o presidente precisa de apoio do parlamento, e esse apoio que ele consegue lá acaba dividindo o poder com parlamentares. Então, o parlamentar brasileiro não tem só função legislativa, de propor leis, votar leis. O parlamentar exerce uma parcela do poder junto ao governo. Então, o que ele diz no caso é o seguinte, o PTB, o partido do então senador Fernando Collor, tinha poder, tinha influência junto a essa BR distribuidora. Então, a nomeação de cargo, como é o caso aqui, ele nomear pessoas de interesse dessas empresas para poder facilitar esses contratos, essa forma dele apoiar isso seria, né, como um substituto do que seria o ato de ofício. Ele dá o apoio, consegue, porque tem o poder mesmo para isso e consegue. Então ele diz, não é necessário, o Supremo já teria se manifestado sobre isso, esse ato de ofício, né? Eu assino, vou te fazer alguma coisa, vou assinar um ato aqui para nomear alguém, e é esse que é a prova de que houve. Não. Esse apoio político comprovado, segundo ele, nos autos, né, trazidas as provas, justifica o caso de corrupção passiva, no caso, né? Então, o que ele entendeu foram as 3 acusações que eu falei, né? Foram 3 fatos distintos. Ele falou que nos 2 casos, primeiro, que era com a Derivados do Brasil e que no caso da FTC Cards, não foram trazidas provas suficientes pela PGR para levar à condenação das 3 pessoas que você citou, o senador e os 2 empresários, né? Agora, no caso da UTC, sim, aí ele diz que a influência, ficou comprovado que a influência do então senador Fernando Collor, teria viabilizado a assinatura de contratos favorecendo a UTC e que houve provas de que a UTC realmente ofereceu os 20 milhões de reais, né, a ser pago por intermédio, inclusive, do empresário Pedro Paulo, e o outro Luiz Amorim, que é o administrador das empresas do Fernando Collor, por isso a ligação entre eles, né? Então, ele cita nesse voto extenso, mas necessário para você condenar alguém, tem que ser muito bem fundamentado. Então, ele mostra o que aconteceu, onde estão as provas, que foram, deixou sempre muito claro que não é baseado única e exclusivamente em delação premiada, porque isso, né, a jurisprudência do Supremo já entende que nem inquérito e nem ação penal você não pode basear-se somente nisso. Isso tem que ser corroborado, comprovado por provas, né? Então, ele nesse ponto, das 3 acusações, ele disse que no caso da UTC ficou comprovado, então ele se manifestou pela culpa dos 3, né? Nas demais ele votou inocentando os 3, tá? E aí ele começou, a parte final aí da sessão, ele começou a analisar a questão da lavagem de dinheiro. Né? E aí, de novo, né? A lavagem de dinheiro é quando você tenta ocultar a origem de algum valor, receber um valor de uma forma ilícita, para você poder usar ele, trazer ele de volta para a economia normal, legal, você tem que tentar, de alguma forma, fazer ele entrar, lavar. É o que se chama, lavar o dinheiro, branquear o dinheiro, né? Torná-lo de novo. Então, uma das formas, que foi essa que ele analisou agora, foram depósitos na conta do então senador, picados, miúdos, em valores abaixo de 10 mil reais, que é o valor que você consegue, você não precisa explicar
o COAF, né, que é um controle de financeiro, você não precisa explicar essa movimentação financeira. Então, ele mostra no voto, né, relata uma série, quase centenas de pequenos depósitos abaixo de R$10.000 efetuados na conta do senador. Que seria essa tentativa de esconder exatamente. o dinheiro, Então, né? assim, isso não atrai atenção, não precisa informar o COAF, e esse dinheiro é depositado, né, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, volta, e aí ele volta a circular na economia legal, e aí você lavou o dinheiro, né? Então, o crime precisa ter, a lavagem de dinheiro precisa ter um crime antecedente, né? Você está lavando dinheiro oriundo de algum crime, né? Então, há o crime da corrupção passiva. E aí a lavagem de dinheiro, a lavagem de capitais, é um crime separado, tem que ser autônomo. E aí, no caso, ele explica que realmente é separado, foi no momento diferente, no momento posterior ao cometimento daquele crime. Então, nesse caso, ele considera, né, que houve a lavagem de dinheiro por parte do senador, mas, de novo, excluiu o Luiz Amorim por falta de provas robustas, né? E aí, então, encerrou, a sessão já eram 6h30 da noite, né? E aí os ministros decidiram suspender o julgamento e retomar ele na quarta-feira que vem, seguindo ainda com o voto do ministro Fachin com relação a outras imputações de lavagem de dinheiro e ao crime de organização criminosa. Tá certo. Semana que vem, com certeza, a gente tem novidades sobre esse caso para explicar aqui no podcast. Vamos então passar para o plenário virtual. No PV, por unanimidade, os ministros decidiram que os municípios têm sim legitimidade para aprovar leis que proíbam a soltura de fogos de artifício e também os artefatos pirotécnicos que produzam aquele estampido, né? Aquele rojão, barulho que incomoda a todos os ouvidos, né, sensíveis. E todos seguiram o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux. Essa decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário, né? E teve repercussão geral, que eu achei super interessante, porque é um assunto que a gente vê muito, né, inclusive na mídia, falando dos animais domésticos, o quanto que sofrem, das crianças com autismo, que também sofrem com essa questão dos fogos de artifício em datas comemorativas. Então, já tem repercussão geral sobre o tema. Isso. Vamos contextualizando, né? O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo entrou com essa ação contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou válida uma lei desse município, Itapetininga, em São Paulo, que proibiu, né, na zona urbana do município, né, a soltura de fogos que emitam barulho, som alto, né? Esse estampido, né? Que eles falam, o termo talvez correto, jurídico, técnico exatamente. Então ele entrou aqui no Supremo contra essa decisão do TJ, mas o ministro Fux, relator, então, fala assim, primeiro que o Supremo já validou outras leis municipais que tratam de interesses locais, né? Porque isso aí, na verdade, é o interesse do município ali que está sendo colocado em jogo, né? E ela está protegendo, na verdade, né? Existe legislação que fala em proteção ambiental, proteção, né, nesse sentido, e ele está dizendo que o município pode, né, a partir daí ser um pouco mais protetivo, que é o caso, né? A regulamentação é mais protetiva, levando em conta os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente, né? Então, assim, nesse ponto, ele considera que ela é válida. E aí fala o que você comentou, né, que busca evitar malefícios a pessoas autistas que têm um problema com audição, pessoas com deficiência, animais, pessoas, inclusive, até a gente tem visto estudos recentes, o estresse, a ansiedade do mundo moderno, muito é causado pela quantidade de poluição sonora que a gente vive. Então, assim, é realmente uma questão que é importante, por isso que você trouxe bem no começo, sim, né? E aí se firmou essa tese agora, então, dizendo que é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que proíbe soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos, esse barulho alto. Então, assim, Supremo validando e, né, os municípios podem tratar desse tema. Legal, bacana. Vamos para a próxima, então. O STF convocou uma sessão virtual para analisar mais 250 denúncias, né? Isso referente lá aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Essa análise começa a partir do dia 16. E esse já é o 5º bloco, não é isso? De denúncias submetidas ao colegiado. Já são 1.050 até o momento. Isso, com esses julgamentos que vão começar no dia 6, nós vamos chegar a esses 1.050, né? Até o momento já temos finalizados, né, já foram recebidas denúncias com relação a 550 pessoas, né? Teve um primeiro bloco com 100 denúncias, na sequência o segundo com 200 e o último agora que acabou no começo da semana, julgou mais 250, sempre, né, uma decisão por maioria,
né, seguindo o voto do ministro Alexandre, que entende, né, que existem indícios razoáveis de autoria e a materialidade dos crimes, né, as peças, as denúncias da PGR estão detalhando o que aconteceu, né, os fatos, as circunstâncias em que aconteceram, a qualificação, quem são os acusados, né, a sua participação, né, classificando cada delito, né, então... E essa denúncia, segundo o ministro, permite, inclusive, para a defesa se contrapor ao que está sendo dito pela PGR, né, garantindo o que se chama de contraditório, né, princípio da ampla defesa, né, o devido processo legal. A gente tem uma sessão acontecendo agora, começou no dia 9, acabou na segunda-feira, na terça-feira já começou mais uma, estão sendo analisados mais 250 denúncias. Até o começo da tarde haviam 4 votos já, o ministro relator e mais 3 votos pelo recebimento da denúncia, seguindo o que vem acontecendo nos outros blocos, como você mencionou, né, de análise de denúncia, e aí então vem essa sessão já marcada para o dia 16 a 22, com mais 250 denúncias, nesse caso só relativas ao inquérito 4921, isso é importante, porque as anteriores todas, né? O inquérito 4921 e 4922, né, que o 4922 investiga executores materiais dos atos, né, e o 4921 investiga autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos. Então, né, essa pequena diferença. Só lembrando, Mauro, também que se essas denúncias forem recebidas, vão ser instauradas as ações penais, e aí sim essas pessoas se tornam réus, né, no processo. Os processos vão ter seguimento com a fase da coleta de provas, que a gente inclui aí os depoimentos das testemunhas de defesa, acusação, e só depois o STF julga se condena ou absolve esses acusados. E aí isso não tem um prazo específico para ocorrer. Não, isso não tem prazo. A instrução processual, como é chamada essa fase, né, depende sempre da complexidade do caso, né, então a gente vai ver o desenrolar desses processos, como vai acontecer. Só lembrando os crimes, Mari, que a gente falou da outra vez, né, no inquérito 4922, as denúncias estão sendo recebidas por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direita, golpe de Estado e dano qualificado e ainda deteriorização de patrimônio tombado. E no inquérito 4921 é por incitação ao crime e associação criminosa. Perfeito. Vamos acompanhar, então, semana que vem, com certeza, vai ter mais uma atualização desses casos, né? Vamos para mais uma, então. Agora, não, vamos passar para a decisão individual já chegamos nela. Decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que atendeu um pedido da União para agilizar a assistência à saúde indígena, né, na região que já teve a redução de contágio da Covid-19. Qual que é a novidade? Ele reduziu esse prazo para 7 dias, né, a quarentena, que era chamada quarentena, reduziu para 7 dias, para o ingresso no território dos povos indígenas que vivem em isolamento voluntário ou de recente contato. E aí tem comunidades específicas que foram citadas nessa decisão. Isso. Só vou trazer, como eu gosto de trazer sempre, né? Essa DPF foi ajuizada em julho de 2020, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e mais alguns partidos políticos, pedindo que o Supremo atuasse para ajudar na omissão do governo de então no combate à Covid nas áreas indígenas, porque segundo os autores estava havendo quase um genocídio de etnias, não um extermínio, por falta de cuidado assistência médica, né? Com relação principalmente, exato, à Covid. Né? Então, assim, não estava se olhando para essa problemática ligada aos povos indígenas, então, assim, essa omissão do governo gerou essa ação. O ministro Barroso foi, então, né, tomando medidas necessárias, né, para tentar proteger os indígenas, tentar reduzir essa omissão do Estado, né? E aí chegou agora, então, passada, né, a fase mais grave da doença, né? E aí, com base em um estudo de um grupo técnico, chegaram à conclusão que essas áreas, né, que eles chamam Coari, Corubo, Suruahá, Corubo 2, Xinane e Omerê, elas vão ter essa redução, que a quarentena era de 14 dias, vai passar agora para 7 dias, né, para as pessoas poderem entrar nessas áreas. As demais áreas indígenas, vai ser retirado essa quarentena, não vai ter mais, mas medidas sanitárias, medidas de segurança vão continuar sendo mantidas, né, então, para evitar o contágio de Covid, que, enfim, acabou a pandemia, mas não acabou a doença, né? Então, assim, continua sendo necessário isso. Então, só lembrando, foi com base em um estudo técnico, né, que mostrou que, passada a fase mais grave, já era possível essa redução, em alguns casos, e a retirada dessa quarentena, mantendo-se as medidas sanitárias, medidas preventivas para evitar, né, que o contato volte a aumentar ou que continue. Perfeito.
Vamos para a próxima, então, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou ao Telegram a remoção de mensagens contra o PL das fake news. Bom, na decisão, né, que é o inquérito 4781, perdão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Telegram deve enviar, inclusive, aos usuários uma nova mensagem explicitando que o texto anterior, que a própria plataforma enviou aos usuários, né, fazendo essa crítica contra o PL, caracterizou flagrante e ilícita desinformação, exatamente dessa forma que está na decisão. Então, Mauro, como é que ficou? O Telegram cumpriu esse prazo, que foi um prazo bem rápido, né? Retirou essa mensagem de circulação, porque tinha uma multa envolvida, né? Caso fosse descumprido. Cumpriu, porque a sanção que era prevista na decisão, no caso de descumprimento, era a suspensão das atividades da empresa no país, né, pelo prazo de 72 horas, e a aplicação de multa de R$500 mil por hora. Né? Então, assim, é uma sanção forte e gerou o efeito. O Telegram, né, foi obrigado a reenviar uma nova mensagem, né, dizendo que, então, que aquilo que tinha sido dito antes não era, né, verídico, né, que era um viés, que era um posicionamento deles e não uma informação, né. E aí o ministro fala, né, além de dizer que essa mensagem era ilícita, né? Era uma desinformação que atentava contra o Congresso Nacional, contra o Poder Judiciário, né? A construção de leis, que é o que está acontecendo, que esse é o PL das fake news, que está em tramitação lá no Supremo. Né? E aí ele fala que a atuação do Telegram, no caso, configurou não só abuso de poder econômico, mas chegou a induzir e instigar a manutenção de condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais, também investigadas aqui no inquérito 4874, que tramita no Supremo, né, agravando os riscos da segurança de parlamentares, membros do Supremo e do próprio Estado Democrático de Direito. Então, assim, é uma atuação que ele considerou pesada do Instagram nesse sentido, né? Instagram não. Perdão, Telegram. E aí ele, né, deu essa decisão que já foi cumprida. Decisão parecida, inclusive, Mauro, com a do Google, né? Que também teve uma atitude parecida e colocou no buscador lá um link direto para uma opinião da empresa, uma opinião própria e não, então, uma informação sobre o PL, chamado PL das fake news. As pesquisas eram feitas, qualquer que fosse a pesquisa que você digitasse, levava para essa informação que era a de interesse da empresa, né? É isso, então... Bom, explicada essa, vamos para mais uma também do ministro Alexandre de Moraes, porque ele revogou a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Anderson Torres, mas ele determinou algumas medidas cautelares e alternativas à prisão, né? A gente pode citar o uso de tornozeleira eletrônica e também a proibição de se ausentar do Distrito Federal. Só lembrando que o Torres é investigado no inquérito 4923, que apura justamente a responsabilidade pelos atos antidemocráticos, né? Responsabilidade das autoridades, que ele na época era uma, e ele estava preso desde o dia 14 de janeiro. Quase 4 meses, 14, mais de 4 meses já, né, de prisão, chegando a 4 meses. Né? Então, essas medidas alternativas que são previstas no Código de Processo Penal, o artigo 319, novamente lembrando de Gi, que nos ajudaria com isso, mas é o artigo 319, a lei da tornozeleira, a impossibilidade de se ausentar do Distrito Federal, recolhimento domiciliar à noite e aos fins de semana, não vai poder usar as redes sociais, não vai poder se comunicar com outros investigados, vai ter suspenso ou cassado seus posses de arma, né, se eventualmente tiver porte de arma, como o delegado com certeza tem, né, e se apresentar regularmente ao juízo. Essas foram as medidas cautelares, né, que substituem então a prisão preventiva que ele vinha cumprindo aí há cerca de 4 meses, né? E aí, então, só que o ministro diz que ele já tinha negado outros pedidos da defesa de liberdade provisória, né, ou de suspender a prisão preventiva, mas ele fala que nesse momento agora processual, que já cumpridas diligências que estavam pendentes, né, incluindo até, ele foi ouvido agora no começo da semana, né, então, assim, cumpridas as diligências necessárias que a Polícia Federal precisava cumprir para instruir o processo, né, dando sequência ao processo, ele acha que agora já não há necessidade mais de mantê-lo preso, né, não vai mais influir no que estava sendo diligenciado aí pela Polícia Federal, então que no momento as medidas cautelares são suficientes, né, para que ele, enfim, evite de se envolver, atrapalhar, ou agora, lembrando, descumprimento de alguma dessas medidas cautelares, retorno à situação anterior. Perfeito. E o que vem por aí, Maurinho? A gente já falou sobre a questão da continuação, né, do julgamento,
do ex-senador Fernando Collor, e também tem mais alguns itens interessantes na pauta, pelo menos na previsão, né? A gente não sabe se entra, mas Marco Civil da Internet é um deles, né? Isso. Na quarta-feira, a ministra disse ao final da sessão da quinta que na quarta o primeiro item da pauta seria a continuidade do julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. Falta concluir o voto do ministro Fachin e votar os demais ministros, por isso que você comenta, né? No mesmo dia está na pauta 4 ações, são 2 recursos do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux, que tiveram até uma audiência pública recente sobre o Marco Civil da Internet, e mais 2 ações, uma DPF e uma ação direta, que tratam de tema similar, estão na pauta da quarta-feira. Mas aí ficamos na dependência de como vai se desenvolver o julgamento voto de cada um, né? do caso do ex-senador Fernando Collor. Perfeito. Mauro, muito obrigada. Obrigado a por você, explicar Mari. aqui também as decisões. Nos vemos na semana que vem. E agradeço também a você que esteve com a gente até agora. O Supremo na Semana fica por aqui, então até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado pela companhia.